Olá, minha gente, tudo bem? Dia 28 de junho de 2023, uma alegria estar aqui com vocês em mais um crescimento espiritual. Então vamos clamar o Espírito Santo para meditarmos a palavra de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A palavra de hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhe uva de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos, vós os conhecereis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Cuidado com os falsos profetas. Jesus vem nos alertar hoje. A gente acha que, como aparece nos filmes e nos desenhos, os falsos profetas ou aquelas pessoas más, ou o próprio capeta vai aparecer diante da gente com um tridente na mão, fedendo a enxofre, vermelho, com um rabo. Não. Ele vai vir lindo e perfumado, como eu já falei. Ele vai te seduzir, ele vai vir vestido de ovelha, mas por dentro só quer te devorar a tua alma. O mundo hoje prega que uma pessoa quer reescrever a Bíblia porque a Bíblia não é atual. A palavra é atual, a palavra é constante. Lê a Bíblia, gente, parece que você está lendo coisas da atualidade. Existem mandamentos que são lá de trás, mas esses mandamentos se perpetuam. As pessoas querem criar esses falsos profetas, querem criar novas religiões, querem reescrever a Bíblia, porque não querem se adequar ao que o Senhor está pedindo. Porque querem um evangelho doce, suave, adocicado, aquele que condiz com o tipo de vida que ela quer levar. Mas muitas vezes quando a gente abre a Bíblia para ler, a palavra às vezes é dura, dói. Para a gente mudar de vida, mudar a mentalidade, essa metanoia, é complicado. É difícil, não é fácil, e Deus nos chama a atenção a todo momento. Jesus chama a nossa atenção muitas vezes nos evangelhos. E até mesmo com os discípulos ele fala, né? Que para ir embora, já que não querem aquilo, e aí eles falam: Senhor, onde iremos nós se só Tu tens palavras de vida eterna? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E aí a gente vê esses falsos profetas querendo seduzir a humanidade, falando que o paraíso é aqui. Faça o que quiser da sua vida. A felicidade é o que importa. Sim, Jesus te quer feliz, sim. O Senhor quer ver você feliz, sim. Mas foi o que eu já falei em vídeos atrás, né? O Senhor ama o pecador, mas o pecado não. E aqui ele fala
de frutos, né? Nós conhecemos a árvore pelos frutos que ela dá, se ela é boa ou não. Assim conheceremos os verdadeiros profetas. É pelo fruto que ele dá, é pela vida que ele leva. Os santos, hoje por acaso não, né? Hoje é dia de Santo Irineu. E como que a gente sabe que Santo Irineu foi um santo? Você pode se perguntar, como que a gente sabe que o santo é santo? É pelos milagres que ele fez? Não. É pela vida que ele levou. É pelas virtudes que ele tem. Por isso que a gente fala que a gente precisa trabalhar a nossa santidade e a nossa conversão todos os dias. E de que forma? Trabalhando as nossas virtudes. Existe um livrinho, até separei, A Conquista das Virtudes, de Francisco não sei se é assim que fala. E aqui ele vai falar das virtudes, que como a gente deve conquistar essas virtudes, para a gente poder refletir como é a nossa vida. E ele fala da virtude da prudência, da consciência, a virtude da ordem, justiça nos pensamentos, na palavra, justiça da verdade, o direito e dever de se calar, a fortaleza, como adquirir essa fortaleza, a moderação, a temperança, a mansidão, o valor da castidade. Então isso tudo a gente deve observar nesse profeta. Será que ele vive essas virtudes? Será que ele tem uma vida? Ou é aquilo, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Não é assim, né? A gente tem que ser o evangelho vivo. Nós precisamos viver aquilo que pregamos. E não pregar e agir de outra forma contraditória. A palavra transforma muitas vidas, mas o testemunho carrega. O testemunho de vida. Por isso que muita gente se converte vendo a vida dos santos. Esse livro aqui é maravilhoso. Eu digo que eu tenho que ler esse capítulo 19 das Virtudes das Ordens várias vezes, né, gente? Porque sou uma pessoa com TDAH, eu tenho um problema, né, real, que eu preciso me ordenar. E assim, ó, só para você ter noção, em um trechinho aqui da virtude da ordem, que a gente acha que virtudes são coisas sobrenaturais e às vezes ali, ó, é um pouquinho, ó. Todas as vezes que dizemos, onde pus esse documento? Onde deixei minha pasta? Onde está meu RG? Né? Estamos verificando essa desordem material na nossa frente. Então, até nisso, a gente tem que estar atento, porque isso, o material, o pouquinho, o cotidiano, o dia a dia, é que vai nos auxiliar nesse crescimento espiritual para chegarmos a uma santidade. Não pense que você não pode ser santo, porque eu pensava assim, erroneamente. Erroneamente. Eu achava que quem era santo já tinha nascido santo. Não, irmão. Você pode ser santo sim. Você pode ter essas virtudes, conquistar essas virtudes. É difícil dia a dia, de pouquinho em pouquinho. Na sua família. Então, o que precisamos então prestar atenção? Os falsos profetas, eles vão entrando no meio da gente sem que a gente perceba, com pele de cordeiro, mas quando a gente for olhar isso aqui, ó, eles não têm. Eles não têm virtudes. Eles querem adequar a realidade de Deus a deles, e não a deles a de Deus. Eles não param para ouvir o que Deus quer deles. Eles não param para refletir a Bíblia como deve ser pensada e refletida. Não, eles querem interpretar como bem quiserem. E não é desse jeito. Não é desse jeito. O evangelho adaptado que está sendo sugerido é um absurdo. É um absurdo, né? Então, a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus é o próprio Senhor. A palavra é viva, é Jesus Cristo. Então, que a gente saiba reconhecer a verdade, que o Espírito nos conduza à verdade, para a gente não se perder, que a gente reconheça a voz do pastor, Jesus, para que nós, ovelhas, não sejamos enganados por essas
esses lobos vestidos de ovelha, mas que reconheçamos a voz do pastor que está a nos guiar no caminho reto do Senhor e que possamos, dia a dia, transformar o nosso coração e a nossa mente, se voltando para Deus, pedindo a força à Nossa Senhora e ao Espírito Santo para nos conduzir nessa caminhada. Amém? A paz de Jesus e o amor de Maria. Até amanhã.